Caríssimos estudantes do nosso curso, do nosso introito à filosofia do direito, sejam bem-vindos à nossa aula acerca do positivismo jurídico. Hoje nós vamos falar acerca dessa corrente filosófica, dessa escola jusfilosófica tão importante para a cadeira do direito. E por que ela é importante? Ela é importante porque ela auxiliou na moldura do que nós temos hoje. Chegaremos lá ainda, o neoconstitucionalismo, o pós-positivismo, ele tem muito do positivismo, ele carrega muito do positivismo com ele, nós vamos verificar mais posteriormente, no avançar das aulas, como isso se deu. Tá? Estudamos até agora, nesse módulo 2, o justnaturalismo, e agora vamos adentrar ao positivismo jurídico. Eu digo que nós tratamos somente de uma pequena parcela do naturalismo, do justnaturalismo. Poderíamos ter diversas aulas acerca do justnaturalismo, mas eu entendo mais prudente nós nos debruçarmos no positivismo jurídico, porque o justnaturalismo ele é de mais fácil compreensão do que o justpositivismo. Então nós vamos estudar de uma maneira mais minuciosa o justpositivismo ou positivismo jurídico, como queiram. E para nós encetarmos, para nós começarmos a nossa aula, nós vamos falar de Alf Ross. Alf Ross foi um dinamarquês, nascido no ano de 1899 e falecido no ano de 1979. Isso ficou muito marcado em mim porque foram só 2 anos antes deste que vos fala vir à luz. 1979 falece Alf Ross. Bom, Alf Ross, por estar aqui nesta aula, ele era obviamente justpositivista. Ele entendia que era necessária uma norma como fundamento de uma decisão judicial, ou seja, a decisão judicial não poderia estar despida de um fundamento normativo, mas não só. A norma teria que ser aplicada corretamente na decisão. Vamos pensar, como que eu aplicar corretamente uma norma em uma decisão? Primeiro de tudo, tenho que saber do caso concreto, não é mesmo? E também tenho que saber da norma. Para eu aplicar corretamente a norma, eu tenho que conhecer a norma. E o que significa conhecer a norma? Conhecer a norma significa detectar, saber a mens legis, o espírito dessa norma, o espírito dessa regra jurídica. E qual é o espírito da regra jurídica? O espírito dela é aquilo que ela herda do legislador. É a mens legislatoris, que é transmitida para a legis, dotando a legis de mens legis, o espírito da lei. O espírito do legislador, as vontades do legislador, aquilo que fez com que o legislador legislasse aquela determinada norma, vai estar inculcado, vai estar introjetado na norma. É importante que o operador do direito conheça essa mens legis, et mens legislatores, a mens legis e a mens legislatores, porque somente assim ele vai conseguir aplicar corretamente a norma em uma decisão jurídica, uma decisão judicial. Ok? Mas, assim, apesar da importância desse pensamento de Alf Ross, extremamente positivista, como a gente pode ver, justpositivista, nós estamos trazendo ele à baila para estudarmos estes 5 aspectos, ou melhor, 5 maneiras que é possível conceber o juspositivismo, ou positivismo jurídico. Vamos lá, o que ele diz? O positivismo jurídico é conhecido pela distinção que ele faz entre direito e moral. Sim, a teoria dos círculos independentes. Vocês se lembram? Aqui está o direito, aqui está a moral, e direito e moral são independentes entre si. Além disso, ele fala da imperatividade das normas jurídicas. As normas jurídicas são imperativas. Elas têm que ser cumpridas por todos. E por ser o Estado que faz as normas jurídicas são dotadas de coercibilidade, ou seja, é possível que o Estado aplique a vis absoluta, ou seja, força física, para que as normas jurídicas sejam obedecidas, sejam cumpridas. Imperatividade das normas jurídicas.
As normas jurídicas têm força, força cogente. Mecanicismo da função judicial. É a concepção mecanicista da função judicial, ou seja, os juízes aplicam o direito única e exclusivamente. Os juízes não criam direito, eles aplicam direito. E o que é o direito? O direito é a lei. O direito é a vontade daquele que detém o poder de legislar. O direito é a vontade do legislador. Cabe ao juiz, única e exclusivamente, aplicar essa vontade do legislador a cada caso concreto que lhe vier a conhecimento para que ele possa solucionar. Mecanicismo da função judicial. Então, o positivismo jurídico vai falar: o juiz é o boca da lei. O juiz tem que cumprir a lei, tem que aplicar a lei. Bom, obediência ao ordenamento jurídico é óbvio, né? Isso aqui é um derivado da imperatividade das normas jurídicas. Se as normas jurídicas gozam de imperatividade, elas precisam ser obedecidas. É necessária obediência ao ordenamento jurídico. E, por fim, negação do direito material anterior ao direito positivo. Ora, é claro, o justnaturalismo é completamente isso. O justnaturalismo não vai entender que, por exemplo, o justnaturalismo clássico, como o justnaturalismo clássico entende, né? Existe uma vontade divina que é consubstanciada numa lei eterna, segundo São Tomás de Aquino. Essa lei eterna vai aformosear a lei natural e a lei natural vai aformosear a lei humana. O homem vai olhar para a natureza, vai entender, sacar como que a natureza funciona e vai fazer leis semelhantes às leis da natureza. Não! Esqueça tudo isso. Não há direito natural anterior ao direito positivo. Não é o e se existe, não é o direito natural que aformoseia o direito positivo. O que aformoseia o direito positivo, o que é, pessoal? O que é? É a vontade daquele que detém o poder de legislar. Maravilha? Deixa eu apagar aqui. O próximo que nós vamos falar é de John Austin, muito en passant. Olha o que ele diz. Ele diz que a existência do direito é uma coisa e o mérito do direito é outra. Então, se nós temos a escada pontiana, onde existe existência, validade e eficácia, todas as vezes que eu falei eficiência, vocês me desculpem, falei errado, tá? Pensei eficácia e falei eficiência. É sempre eficácia, tá bom? Existência, validade e eficácia da norma. A existência do direito é uma coisa, o mérito, se ele é certo ou errado, é outra. O direito, a existência do direito independe de ele ser justo, injusto, certo, errado, bonito, feio. A existência para o positivismo jurídico é tão só o fato de a lei gozar de oficiosidade, ou seja, ter sido elaborada de um modo oficial, de acordo com as regras e ditames de determinado Estado, para a elaboração das leis. A existência do direito é uma coisa, seu mérito ou demérito é outra. Bom, o próximo é Leslie Green. Olha o que ele diz. A existência e o conteúdo do direito dependem de fatos sociais e não de seus méritos. É interessante aqui que ele vai trazer algo a mais aqui do que o John Austin. John Austin vai dizer que a existência do direito é uma coisa e seu mérito é outra. Leslie Green vai falar que a existência e o conteúdo do direito são uma coisa e os méritos são outra. E que a existência e o conteúdo do direito, eles são derivados dos fatos sociais. Ou seja, o legislador vai vislumbrar, visualizar os fatos e a partir dos fatos ele vai criar o direito. Ele não está valorando o direito. Ele não está fazendo juízo de valor, ele está fazendo juízo de fato. E quando a gente fala de juízo de fato e juízo de valor, de quem que a gente lembra? David Hume. David Hume vai falar que existem dois juízos, o juízo de fato e o juízo de valor. Kant vai falar a mesma coisa, não é? Só que no lugar do juízo de fato, ele vai falar de juízo sintético. E juízo de valor, ele vai falar juízo analítico. Kant e Hume aqui vão falar acerca disso aqui. Vai falar que a legislação é juízo de fato. O direito nasce do juízo de fato. O mérito é outra história. Não tem a ver com a existência, nem com o conteúdo do direito. Deixa eu apagar aqui, porque eu acho que nós vamos usar.
Passemos. Ok. Tom Campbell, para finalizar esse primeiro giro a respeito das ideias mais básicas do positivismo jurídico. Eu fiquei surpreso, né? Eu sempre estudei Tom Campbell desde que eu estudo filosofia do direito. E eu estava buscando uma foto de Tom Campbell para trazer para vocês aqui na aula. E esta foto aqui, infelizmente, é do obituário dele. Faleceu no ano de 2019, descobri agora, preparando essa aula para vocês. O que diz Tom Campbell? É dever dos juízes determinar o conteúdo e aplicar a lei, ok? Está falando de conteúdo aqui, ó, conteúdo do direito. Está falando de aplicar a lei, está falando da existência do direito. É dever do juiz tratar do conteúdo e da lei sem recorrer a julgamentos morais. Olha de novo aqui a teoria dos círculos independentes. Aqui está o direito, aqui está a moral. Direito e moral não se misturam. Aquo kai oleo em Esperanto. Água e óleo. Direito e moral são como água e óleo para o positivismo jurídico, principalmente para o positivismo jurídico radical. Ok? Bom, esse é o primeiro giro acerca do positivismo jurídico. Vamos prosseguir estudando essa evolução histórica até que nós cheguemos ao positivismo jurídico. Vejam só, nós tínhamos outrora o jusnaturalismo clássico. O que dizia o jusnaturalismo clássico? Existe a vontade de Deus, a criação divina, toda organizada. Deus, o Criador, traz ordem ao caos. Ordo et caos. Ele organiza o caos, e o caos deixa de ser caos, passa a ser ordem. O universo deixa de ser caótico e passa a ser cósmico, no sentido de cosmos, de organização. Então, obviamente que, assim como o legislador, quando legisla, transfere a mens legislatores, o espírito do legislador, para a lei, dotando a lei de mens legis, do espírito dela próprio, Deus, quando coloca a ordem no caos, ele transforma, ele transfere parte de seu espírito, de sua mens, para a criação. Então a criação fica dotada dessa organização que é divina, demiúrgica, de demiurgo, né? Para os gregos, o demiurgo era diferente do Deus criador, aquele Tágata, aquele ser inamovível. Existia para eles o ser inamovível, aquele que criou as coisas, criou a matéria sem forma, que é a primeira matéria, e aquele que a formoseia a matéria, que organiza a matéria, que coloca ordem no caos, é o demiurgo. Seria um deus um pouco inferior, né? Um deus que é criação já é criação desse criador. Mas essa criação desse criador cria o universo. Aí vai dizer... alguns dizem, né, a escola telêmica, cito como exemplo aqui Raul Seixas, aquela música Plunc Plactis dizem alguns que esse demiurgo, quando cria esse universo, antes de ele terminar, o universo seria um ovo, plunct, aí o ovo se quebra, plact, e o criador, escorrega nessa própria criação, parte dele escorrega nessa própria criação, mas não vamos entrar neste meandro mitológico, teológico, só para vocês entenderem que para o jusnaturalismo clássico, a criação, ou seja, o universo é cósmico, é cosmos, ou seja, é organizado, e essa organização aponta para uma vontade divina. É uma organização divina, alguém, a causa eficiente do universo é esse alguém ou este algo que fez o universo como ele é, com a sua organização natural. Então, o jusnaturalismo clássico, ele tem na figura divina a origem das coisas. Pois bem, passa-se por um processo de laicidade, esse jusnaturalismo clássico se transforma numa espécie de jusnaturalismo tardio, onde não se fala mais de Deus, mas vai se falar ainda da lei natural. A lei eterna aqui de Santo Tomás de Aquino, ela é deixada de lado e vai se falar de uma lei natural. Eu não sei quem criou a lei natural, eu não consigo dizer. Eu não sei se os mitos são reais, mas a lei natural eu consigo enxergar. Então vamos partir da lei natural. O que é essa lei natural? Como ela se apresenta para nós? E nós vamos tentar
moldar o nosso direito de acordo com esta lei natural. Eu vou olhar para a natureza e vou moldar a lei humana de acordo com a lei natural. Pois bem, esse foi o produto da laicidade, do justnaturalismo clássico para o justnaturalismo tardio. E do justnaturalismo tardio para o justpositivismo, nós temos o império da razão. A razão vai ser sobrelevada. Vai ser sobrelevada a um patamar de intangibilidade, de intocabilidade. Ou seja, não vou nem mais olhar para a lei natural. Já não olhava para Deus, para a lei eterna. Não vou olhar nem para a lei natural agora. Agora eu vou usar a razão humana. Porque antes o homem utilizava-se da razão para enxergar a lei natural e entender que a lei natural vinha de Deus. Vinha de uma lei eterna que vinha de Deus. Aí, de repente, ele se utiliza da razão para enxergar a natureza e fazer o seu direito. Perdemos Deus. Aí agora, ele se utiliza da razão, com base na própria razão, para fazer a lei humana. Esse é o justpositivismo. Então, nós tínhamos uma lei eterna, que é diminuída para a lei natural, que é diminuída para a lei humana. Nós vamos perdendo essas camadas, digamos, superiores ou mais exógenas do direito até chegarmos na razão, que a razão depois ainda vai ser substituída pela voluntas humana, pela vontade humana. Pois bem, vamos estudar agora um pouquinho dessa história, porque todos os filósofos que no decorrer dessa historicidade do pensamento jurídico defenderam em algum momento a laicidade, ou então defenderam o individualismo. Por que individualismo? Veja só. Aqui a lei natural, a natureza era observada. Aqui é o indivíduo que é observado, é a razão humana. Então passa por um processo de individualismo. Então, tanto aqueles que defenderam a laicidade, quanto aqueles que, de alguma maneira, apontaram para o individualismo dentro do direito, foram pessoas que contribuíram para o nascimento, para a formação do justpositivismo, tal qual nós o conhecemos. A maioria das doutrinas vai abordar esses pensadores a partir do iluminismo. Por quê? Se a gente está falando de justpositivismo, a gente está falando de razão, e quando a gente fala de razão, a gente fala, obviamente, do iluminismo, que vai escancarar o império da razão. Vai falar que a razão é o império. É a razão que vai dominar. Não é lei natural, não é lei eterna, não é Deus, não é mito, não é religião, não é nada. É a razão, a ratio humana. Ok? Então, todos que no decorrer desse processo histórico falam isso, de alguma forma colaboraram com o justpositivismo. E o primeiro deles, nós já vimos várias vezes, já falei diversas vezes, é o sofista Trasímaco. Trasímaco que está, mais uma vez repito, ouvindo Sócrates falar acerca da justiça, o que é a justiça é algo transcendente, algo que está para além do ser humano, e o ser humano busca alcançar, o ser humano virtuoso busca o bem, e se ele busca o bem, ele vai buscar o bom, o belo e o justo, porque características do bem são estas. Então, se ele quer o bem, ele quer o justo, ele buscando o justo, ele vai de encontro à justiça, ou vai ao encontro da justiça, melhor dizendo. Trasímaco bate na mesa e diz: Sócrates só fala as besteiras, tu não sabes o que é justiça. Sócrates retruca e fala: então tá bom, Trasímaco, se eu não sei, você me diz, tu me dizes o que é justiça. Justiça é muito simples, justiça é a vontade daquele que detém o poder. Se a justiça é a vontade daquele que detém o poder, a gente está falando que não existe lei natural, que não existe lei eterna, que não existe nada que se relacione com a justiça a não ser a vontade humana. É a lei humana, e quem faz a lei humana é aquele que detém o poder de fazê-la. Então, justiça é a vontade desse legislador. Trasímaco, lá atrás, cerca de 400 a.C. Avançando um pouco no tempo, nós temos Duns Scoto, ou Duns Scott, alguns dizem, né? Para nós entendermos Duns Scoto, nós temos que entender um pouco mais de Santo Tomás de Aquino, um pouco mais do que nós já compreendemos. Para Santo Tomás de Aquino, a natureza e a lei positiva eram complementares. Veja só, estamos aqui no justnaturalismo clássico. Se o objeto do direito é o homem, e o homem é dinamicamente mutável, então o direito não pode jamais ser algo estanque, algo parado. Essa é a ideia de Santo Tomás de Aquino. A lei do homem, ela tem que se moldar de acordo com o caso concreto,
e ainda assim respeitar a lei natural, que respeita, por sua vez, a lei eterna, que é a vontade do Criador. Essa é a ideia de Santo Tomás de Aquino. Duns Scoto ele vai se opor a Santo Tomás. A razão, a filosofia para Duns Scoto tem apenas uma função, um papel auxiliar, um papel instrumental. A razão deve ser subjugada, deve ser pisoteada, escamoteada pela fé. Nesse sentido, Duns Scoto retorna um pouco a ideia de Santo Agostinho. Não sei se vocês já viram, eu deveria ter colocado aqui, mas aqui não sobrou espaço mesmo. Eu pensei em colocar. Mas eu vou descrever para vocês a imagem de Santo Tomás de Aquino, a mais famosa delas. Ele está com a Bíblia, ele está, na verdade, escrevendo assim, né? Tem uma Bíblia aberta, ele está com uma pena na mão, e ele está segurando o coração na outra, assim, o coração dele próprio na outra, e para cima tem o sol. Então o sol vem, incendeia o coração dele e ilumina aqui a escrita dele. E nos pés, aos pés dele, ele está pisando literalmente em livros que representam as obras gregas, o conhecimento filosófico. A ideia agostiniana é de que o conhecimento racional não forma par com a fé. O conhecimento racional vai acabar com a fé. Afinal de contas, se nós voltarmos na origem do universo, na origem do Gênesis bíblico, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e quando ele perde o paraíso, quando o ser humano come do fruto da árvore proibida. E o que é a árvore proibida? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento em que conhecemos o bem e o mal, perdemos o paraíso. A partir do momento em que nós refletimos, que nós temos consciência do que é bom, do que é mal, deixamos o juízo de fato e passamos a fazer juízo de valor, a partir desse momento perdemos o paraíso. A partir desse momento deixamos de ser os servos exclusivos da vontade de Deus, em que Deus jogava suas luzes para o ser humano e o ser humano, na pura intuição, fazia o que Deus estava ordenando. Não. A partir do momento em que nós alcançamos essa singularidade, nós vamos questionar as ordens de Deus. Isso está acontecendo neste exato momento. Não sei se as pessoas estão se apercebendo. A inteligência artificial surge, mas ela respeita ainda as vontades do seu Criador, do seu Deus, o ser humano. Só que a inteligência artificial já demonstrou alguns aspectos de singularidade. A partir do momento em que a inteligência artificial for singular, ela vai deixar de servir ao ser humano e vai servir a si própria. Ela vai questionar as ordens, os comandos dos seres humanos. Para isso ela precisa da singularidade. Então percebam que a ideia de comer do fruto da árvore proibida está totalmente relacionado à racionalidade, ao desenvolvimento da racionalidade. Santo Tomás de Aquino vai fazer o quê? Santo Tomás de Aquino fala que existe uma ponte entre fé e razão. Fides et ratio, fé e razão. Ele tenta unir, na verdade, ele é a ponte entre a fé e a razão. Ele diz que se a razão existe é porque Deus criou, e se Deus criou é porque nós temos que utilizá-la. Utilizá-la para quê? Para que compreendamos em profundidade racional a fé. Só assim nós seríamos um pássaro de duas asas. Uma das asas é a fé, a outra asa é a razão. E com as duas asas nós conseguimos voar, conseguimos ascender ao divino, volver ao Pai e assim conseguimos olhar face a face. Somente assim. Né? Santo Tomás de Aquino tem uma ideia oposta então a Santo Agostinho. Santo Agostinho que foi reavivado por Duns Scoto. Santo Agostinho dizia que não. Fé, fé e somente fé. A razão é inimiga da fé. Duns Scoto vai reavivar essa ideia. Duns Scoto desconfia, inclusive, da ordem natural, da existência de uma ordem natural. Ele é extremamente contrário ao universalismo que nós vamos estudar hoje, né? Para ele, os universais não existem, ou seja, a ideia de triângulo não existe. O que existe é cada triângulo físico que a gente vê por aí. Um triângulo pintado, ou um triângulo construído por madeira, ou por ferro, ou por qualquer coisa. Os triângulos existem, mas a ideia, o conceito de triângulo não é real.
Ele é contrário ao universalismo, ao realismo universal. O nascimento do indivíduo emancipado de qualquer coisa é a sentença de morte da ordem natural. Porque se só o indivíduo existe e não existe nada além dele, não há que se falar na existência de uma lei natural. A lei natural é o próprio indivíduo. Nada transcende o indivíduo. Então, uma ideia tal qual justiça, que transcende o indivíduo, transcenderia o indivíduo, nada mais é do que um nome, só uma ideia. A gente vai ver isso mais pormenorizadamente. Outro ponto de Duns Scoto é que a vontade, olha só, a vontade tem primazia sobre a inteligência. Perceba que pega-se aqui, inclusive, essa ideia dos positivistas aqui, da razão, e subverte-se a razão. Ou seja, a razão, a inteligência, ela deve obediência à vontade. Justiça é a vontade daquele que detém o poder. É a vontade do mais forte. Olha só o retorno a Trasímaco. E também, vamos adiantar, o que diz Nietzsche. Nietzsche diz que você tem que ser um super-homem. Já vimos isso no módulo 1. Porque quando você se torna um super-homem, você faz com que as pessoas obedeçam às suas vontades. E você não obedece nenhuma vontade que não seja a sua própria. Na verdade, você não conduz, você é conduzido pela sua vontade. Então, se isso aqui representa o ser humano, cabeça, as duas mãos, né, os dois pés, essa ideia de que a vontade é que manda, a vontade que tem que ficar em cima, a vontade é coisa baixa. Ela que vai produzir este símbolo aqui. O símbolo do capiroto, como dizem por aí, não é? Este símbolo aqui é o símbolo de a virtude governar o ser humano. Este símbolo aqui é o símbolo da vontade governar o ser humano. Pois bem, qual que é a consequência lógica? A consequência lógica disso é o positivismo jurídico, ou seja, a soberania absoluta da lei positiva no direito. É a vontade do mais forte, seja esse mais forte uma maioria, como é hoje na nossa manca democracia, seja ele um indivíduo, seja ele um conjunto de indivíduos. Essa ideia de Duns Scoto, que Duns Scoto inaugura também. Né? Inaugura não, né? Perceba que já tinha Trasímaco antes dele, então é uma ideia, é uma prova de que essa ideia sempre esteve presente no decorrer da história do pensamento. Né? Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho da querela franciscana. Para falar disso, nós temos que saber das intenções do criador da ordem franciscana, que foi São Francisco de Assis. A ideia de São Francisco de Assis era de viver 100% o Evangelho. Ele tem uma síncope, tem uma catarse, quando ele retorna de uma guerra, e ele percebe, parece que tudo faz sentido, de repente. O canto do pássaro, ele fica maravilhado com o canto do pássaro. O mover do cavalo, a árvore balançando com o vento, tudo faz tanto sentido para ele, tudo é tão rico que ele fala que não precisa de mais nada, a não ser de todo esse presente que Deus deu para ele, e que se chama presente, o momento presente. Ele se despe, então, de todas as suas riquezas e faz um voto de pobreza. A regra básica da ordem franciscana é, então, a pobreza. É a proibição de se guardar dinheiro, é a proibição de se ter bens, é a proibição de se ter morada fixa. A ordem franciscana começa com uma ordem de monges errantes, monges que caminham por aí. E eu trouxe uma figurinha que representa bastante isso aqui. Monges errantes, caminhantes, não tem nada, somente andam. E essa pobreza, meus caros, não era uma pobreza somente física. Havia a proibição de ser detentor de honrarias, de títulos, de qualquer dominação de ordem social, política. Aqui, dentro da ordem franciscana, um franciscano lavava os pés do outro. Não tinha o maior e o menor, todos lavavam os pés uns dos outros.
Outra ordem era de que eles não poderiam resistir à violência, mesmo que essa violência fosse injusta. Se eles não fossem bem recebidos no lugar, eles deviam fugir para outro lugar. O que significa isso? Cadê o sum cuique tribuere? Cadê o atribuir a cada um o que é seu? Cadê o que é de cada um para os franciscanos? Não tem. Vejam só o que fazem os franciscanos. Eles subvertem o direito. Eles se abstêm do direito. Tá bom, o direito existe, é o sum cuique tribuere? Tá. Eu não o quero para mim. Tenho esse direito? Por favor. Se eu tenho o direito de afastar o direito de mim, eu o quero. Se eu for atacado, eu não quero que a pessoa que me atacou sofra punição. Eu não quero nenhum tipo de reparação, porque nada é meu. Eu fiz voto de pobreza. Eu vivo 100% com as palavras do Evangelho. Eu vivo com Deus. Eu olho os lírios do campo e percebo que ele não corre atrás de nenhuma honraria e mesmo assim nem o mais rico dos reis do planeta Terra que já existiu tem uma vestimenta, tem vestes tão lindas quanto um lírio do campo. Isso segue assim até que no ano de 1200, vou colocar aqui, 1258, o Papa Alexandre IV obriga a Ordem dos Franciscanos a adquirir forma jurídica. O que queria o Papa Alexandre IV? Ele queria que os monges tivessem direito ao uso, apesar de não terem direito à propriedade. Veja como começa aqui, é aí que começa a ideia, a diferença entre posse e propriedade, entre uso e usufruto. Bem, eles eram avessos ao direito. E, de acordo com essa nova imposição feita a eles, eles se viram tendo que estudar direito romano para entender a diferença entre posse e propriedade, entre uso e usufruto, eles que tinham abrido mão do direito. A conclusão disso é que os franciscanos entenderam que as normas jurídicas elas têm uma lógica diferente das leis naturais. Por um exemplo, se um franciscano come uma fruta, ele detém o usufruto dessa fruta. Essa fruta torna-se propriedade desse monge. Mas na regra religiosa, não jurídica, na regra religiosa, o fato desse monge comer para sua subsistência não abarca a ideia de propriedade per se. Então, o que começa a ocorrer aqui com a querela franciscana é uma cisão entre direito natural e direito positivo, entre o direito natural, que tem uma conexão com Deus, e o direito positivo, que é a criação da racionalidade humana. E nós chegamos aqui no século XIV, 100 aninhos depois, nessa figura aqui, Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham era um franciscano, fanzaço de Aristóteles, principalmente da dialética socrática. Só que ele era nominalista. Vamos estudar um pouco mais profundamente isso. Por questões políticas, Guilherme de Ockham vai acabar estudando direito. O João da Baviera, lá da Germânia, ele nega o papado de João 22, o papa que estava atacando os franciscanos, obrigando os franciscanos à propriedade. Então Guilherme de Ockham vai começar a escrever várias obras políticas e jurídicas. E é dessas obras que vai se estruturar o positivismo e o direito subjetivo individual. Direito subjetivo é coisa moderna. É coisa moderna que se inaugurou com Guilherme de Ockham. Nós não vamos ver isso, tá? Não é do nosso escopo desta matéria aqui. O fato é que
Guilherme de Ockham é considerado o pai da via moderna, o pai do nominalismo. E na realidade nós temos que entender a querela dos universais. O que é a querela dos universais? Quando eu falo de nominalismo e de realismo, eu estou falando da querela dos universais. E por que é importante para nós do direito compreendermos isso? Porque a querela dos universais é a linha divisória entre o direito natural clássico de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, e o positivismo jurídico. É o exato momento de transição entre um e outro. É a base filosófica de um e de outro. Então a querela dos universais ela é a chave, até os dias de hoje, do problema mais fundamental da filosofia do direito. Se você não entender a querela dos universais, você não sabe do que se trata, do que se tratam as discussões da filosofia do direito. Passemos então a estudar a querela dos universais. De um lado nós temos o realismo. Para o realismo, os indivíduos são reais. O mundo exterior é ordenado, e eu percebo esta ordem, o mundo exterior é ordenado. Então há um direito na natureza, há uma ordenação natural. Os indivíduos são reais, mas essa ordenação também o é. Eu consigo ordenar, eu consigo verificar que existem gêneros e espécies. Dentro do gênero existem as espécies. Aquilo que é do gênero é comunicado para as espécies. Todo ser humano é dotado de humanidade. Todo ser humano, por pertencer ao gênero animal, é dotado de animalidade. Todo ser humano, por ser uma substância vivente, é dotado de vida. Percebam? A gente consegue perceber uma ordenação no mundo. Só que essa ordenação não está só dentro da mente. Ela também está fora da mente. O mundo exterior ao ser humano é um mundo ordenado. Não é a mente humana que ordena o mundo exterior, como dizem algumas correntes filosóficas da modernidade. Para algumas correntes modernas, para a maioria delas, o mundo é caos, o mundo é caótico. Nós é que ordenamos o mundo para que ele seja possível dentro da nossa mente. Ou seja, nós criamos a realidade a todo instante. Não é a realidade que é comunicada a nós. O realismo vai dizer que não. Existe algo para além do indivíduo, para além do achismo, para além da razão do ser humano. A razão do ser humano é só uma lâmpada que faz com que o ser humano consiga enxergar essa realidade que lhe é exterior. E ao mesmo tempo ele é interior também, ele é parte dessa realidade. Ok? Então não é a mente do ser humano que vai ordenar. Estamos falando então de realismo. De outra banda, nós temos o nominalismo. É a ideia de que a ordem natural fixa seria uma injúria à onipotência divina, porque se Deus é onipotente, Deus faz o que ele quer. A vontade de Deus é superior a qualquer coisa. Então não pode existir uma ordem natural fixa, porque a ordem natural é a vontade de Deus. É a vontade daquele que detém o poder de legislar essa lei natural. Guilherme de Ockham, que a gente acabou de ver, vai aprofundar a ideia de Aristóteles de que os particulares existem. Para Aristóteles e também para São Tomás de Aquino, tanto os particulares quanto os gerais, ou seja, os universais, são reais. Mas Ockham vai entender que só os particulares de fato existem. Por um exemplo, Ockham me conhece. Ele sabe então que eu, César, existo. Mas ele faz uma distinção entre a palavra César, que é um signo que aponta para a minha existência, e eu. Ele faz uma distinção, ele sabe que César é só uma palavra, que aponta para algo que realmente existe. Só que ele vai mais além.
Quando ele fala o César é um homem, ele vai falar não. O César é essa existência. Homem também é só uma palavra. É só um flatus vocis. É só um ar que sai e balança cordas vocais produzindo um som. Homem, é só isso. Não existe. Homem é só um nome. Daí o termo nominalismo. Então, os universais para o Occam são apenas nomes. São signos. Eles não são a realidade. Os universais para Guilherme de Ockham são somente nomes para nós conotarmos, notarmos conjuntamente, conotarmos, notarmos juntos vários fenômenos singulares, particulares, estes sim reais. Não existe algo chamado humanidade, existe cada ser humano. Até o próprio nome ser humano é só um nome. O que existe é cada indivíduo. Até o indivíduo é só um nome. O que existe é cada existência. Até a existência é só um nome que aponta para este ser, para essa coisa, para este fenômeno que de fato existe. O resto é só criação humana, só nomes para nós conotarmos, para nós notarmos conjuntamente as coisas, para que nós possamos nos comunicar. Então o realismo, ele entende que a metafísica pertence também ao mundo do ser. Ora, homem não é só uma palavra para o realismo. Homem é um universal, dos quais os particulares participam. Deste modo, a justiça não é só um nome. A justiça pertence ao mundo do ser, já que a justiça ela é metafísica, ela é universal, ela não é particular, ela é universal, então ela existe. Ela é universal e, portanto, ela existe. Já para o nominalismo, não. A metafísica é mero mundo da linguagem, é só nome, nominalismo. Linguagem, nome, nominalismo. Mundo da linguagem. Metafísica é só mundo da linguagem. O que é a justiça? Justiça pertence ao mundo da linguagem. Justiça é um mero nome, é um conceito, é algo que nós fazemos para conotarmos, para notarmos conjuntamente. De fato, a justiça não existe. Ela é só um nome, só uma ideia. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer, como diz a música. Portanto, meus caros, resta nítido que o positivismo jurídico é filho do nominalismo. Porque se não existe algo chamado justiça, a justiça é somente um nome que se dá. O que é justo, o que é injusto? Pouco importa. O direito é baseado na lei, não na justiça. Lei justa, injusta. Justo e injusto é só nome. A lei existe de fato. E ela é a vontade daquele que tem o poder, que detém o poder de fazê-la. O positivismo jurídico é filho do nominalismo. Pois bem, de onde vem positivismo jurídico? Vamos aprofundar um pouco mais. A expressão ius positivum, que está aqui, ela nasce na escolástica humanística, ou seja, naquele momento em que a escolástica já está nos seus finalmentes, já está apontando para os seus finalmentes. Nasce em Chartres, é usada em Abelardo, e a partir daí ela é usada por vários glosadores até chegar em Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vai usar o termo ius positivum. E esse termo ius positivum, ele é como se fosse uma tradução do grego dikaion nomikon. O que é dikaion nomikon? Dikaion vem de Diké. Diké é a deusa da justiça. Nomikon vem de nomos, muros. As regras internas de uma polis, de uma cidade-estado grega. Dikaion nomikon, portanto, é a regra
de determinado local que é justa. Porque a gente está falando de dikaion, a gente está falando de diké, a gente está falando, colocando justiça na norma positivada. Percebam, normas justas, dikaion nomikon. Se a ordem justa, nós estamos diante de um conceito de justiça. A ideia aqui é que a lei escrita é embebecida de justiça. A justiça aformoseia a lei escrita, a lei humana. A lei natural dá forma à lei humana. E essa não é, meus caros, uma ideia completamente oposta à ideia de positivismo jurídico? O positivismo jurídico nada mais é do que a doutrina que exalta o direito positivo, a ponto de pretender edificar o conjunto da ordem jurídica única e exclusivamente pela lei. A oficiosidade é a única coisa que conta para o positivismo jurídico. Basta que uma lei seja oficiosa para que ela exista, seja válida e seja eficaz. E este é o último pensamento. Que aponta para Guilherme de Ockham. Somente a lei positiva é lei. Somente a essa coisa positiva, a coisa que existe, o indivíduo, é real. E se assim o é, as únicas fontes do direito são o quê? As leis. As fórmulas legais, as expressões de vontades individuais dos legisladores, uma vez que a justiça é só um nome. Não existe algo como a ordem da natureza impondo ao direito uma direção justa. Essa ideia é inclusive um reavivamento, uma espécie de aplicação prática da tese de Duns Scoto. Mas há uma radicalização na ideia de Duns Scoto. Eu explico. Duns Scoto, apesar do seu ideal tendente ao nominalismo, ele ainda entendia que dentro do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, existiam 2 tábuas, né? A primeira tábua era naturalmente obrigatória para Duns Scoto. Já Guilherme de Ockham entendia que os 10 mandamentos, todos eles, só são necessários porque eles foram vontade de Deus. Foram uma vontade de Deus e foram inscritos, esculpidos numa pedra por Deus. Se manifestou fisicamente a vontade de Deus. Para Ockham, se Deus quisesse, por exemplo, ter inscrito o ódio como uma virtude, o ódio seria uma virtude. Perceba que para Guilherme de Ockham, absolutamente nenhuma razão limita o poder absoluto de Deus. Aliás, todos os pecados só existem porque essa é a vontade de Deus. Assim como os crimes, todos os crimes só existem porque eles são a vontade daquele que detém o poder de dizer o que é o que não é crime, daquele que detém o poder de legislar sobre direito penal. Percebam como Guilherme de Ockham de fato surge como pai do nominalismo e, portanto, como pai do justpositivismo, se não pai, um avô. E o que embala essa criação de raciocínio justpositivista de Guilherme de Ockham? O que embala, nós já vimos, é a discussão entre a partilha de poderes da Europa medieval, entre o rei e o papa. Guilherme de Ockham toma partido. Por quê? Porque o franciscanismo está sendo extremamente atacado pelo papa, então ele vai a favor do rei, toma esse partido favorável ao rei, ao Luís da Baviera, então começa a escrever acerca da sua defesa. E como ele vai se defender de ideias clericais, ideias da igreja, e a igreja estava usando exclusivamente argumentos justnaturalistas, de ordem lógica, de ordem racional,
Guilherme de Ockham, para se opor a esses argumentos, ele decide não se utilizar da ordem lógica e racional. Ele cria uma linha de raciocínio positivista, uma linha de raciocínio completamente voltada ao poder e não à razão. Aliás, para Guilherme de Ockham, o poder é a razão. A razão é o poder. Aquele que detém o poder é quem escolhe o que se faz e o que não se faz. Aquele que detém o poder dita o que é racional e o que é irracional. Não existe razão que faça essa única e exclusiva razão de Guilherme de Ockham se curvar. Pois bem, meus caros, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, tá? Porque eu acho prudente nós explorarmos minudentemente o direito no direito romano antigo, clássico. Porque tanto se fala dessa época, tanto se fala do direito romano, e muitas vezes se fala sem nenhuma base de conhecimento, se fala de forma equivocada. Então, eu acho prudente nós dedicarmos uma aula, que será próxima, uma aula inteira, sobre essa temática, ok? Depois da aula que vem, eu acho que nós poderemos dizer se o direito romano era ou não era juspositivista, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Na aula que vem, então, direito romano, com foco em localizarmos algum juspositivismo nele. Espero vocês lá. Até!